Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2, por favor, rapidamente. 1 Samuel. Ah, se mi pueblo me escuchara y me oyera con integridad, yo abriría ventanas del cielo y le daría el trigo más fino. Así mi pueblo que me adora, me adorase por sobre todo, con la miel pura de la roca lo sustentaría. La palavra de Deus. La palabra de Dios es fiel E jamais ella vuelve vacía. y jamás ella vuelve vacía. Se yo le honro y lo bendigo, Si yo le honro y lo bendigo, obedeciendo a mi Señor, yo comeré lo mejor de esta tierra. Quando Deus elegeu a Abraão, Deus elegeu a Abraão por um motivo. Por um motivo. Que é o que eu quero que você entenda nesta manhã. Abraão, ele cresceu dentro de uma família idólatra. Idólatra. Toda a sua família era adoradora de outros deuses. Serviu a muitos deuses. E Abraão cresceu dentro disso, e evidentemente que ele heredou essas crenças religiosas de seus padres. Quando ele se casa com a esperança de poder ter filhos, formar sua família e heredar. Ele ia heredar todo o que seu padre tinha, porque ele era já o filho maior. E a Bíblia nos mostra que Abraão, aos 75 anos, ele não podia ter filhos. E foi quando Deus chamou a Abraão, aos 75 anos. Porque Deus viu em Abraão uma característica que ele busca nas pessoas. Algo que ele busca em todo ser humano, para que ele pueda revelar-se e manifestar-se a essas pessoas. Que é o que Deus está buscando em uma pessoa? Caráter. Deus procura pessoas de caráter. Porque imagine-se, quem de nós nos gusta relacionar-nos com pessoas mentirosas? Você lhe gusta? Imagine-se, você consegue relacionar-se com uma pessoa que é desleal? Você sabe que a pessoa é desleal? Você sabe que a pessoa ela é infiel? Você se relacionaria com uma pessoa assim? De maneira nenhuma. Porque para nós é algo abominável, uma pessoa que é infiel. E quando Deus mirou para Abraão, Deus viu que Abraão vivia em uma sociedade aonde não havia leis, que o homem podia ter quantas mulheres ele quisera, porque não havia a lei da monogamia. Os homens eram livres. Eles viviam na poligamia. Eles tinham muitos filhos, muitas mulheres, porque eles queriam ter muitos filhos para que esses filhos protegessem as propriedades, as terras de eles. Então era necessário ter muitos filhos. Então eles tinham muitas mulheres. E mesmo que era um mundo sem leis, Abraão, ele optou a ser fiel ao pacto que ele havia feito com Sara. Ele decidiu ser fiel, mesmo quando a ele lhe era permitido ter outras mulheres. E aún mais porque Sara era estéril. Então, mais direito aún Abraão tinha, entre comillas,
de poder agarrar outras mulheres, ter outras mulheres. Mas ele preferiu ser leal. Ele preferiu ser um homem de palavra. E isso chamou a atenção de Deus. Amém, gente? Você vê que nos dias de hoje, em que nós temos leis, você encontra muitos homens que não são fieles à sua esposa. Ou estou equivocado? Não vou nem perguntar aqui quem já sofreu com a infidelidade, melhor. E não é só o homem, não. Hoje em dia está a mulher. Ou seja, nos dias de hoje, que há leis, as pessoas são infieles. Elas são capazes de traicionar a sua esposa com outra mulher, ou a seu marido com outro homem, e dão N escusas. Não porque essa pessoa me maltrata, ou porque essa pessoa não me dá carinho, ou porque essa pessoa não me dá atenção, ou porque essa pessoa, enfim, ela quer justificar a infidelidade de Édia, culpando a la outra pessoa. Abraão poderia haver hecho isso, mas ele não lo hizo, porque ele era um homem de palavra. É normal que uma pessoa que não conozca a Jesus, ela cometa esses erros, porque ela não conhece a verdade. E quando ela conhece a verdade, ela passa a ser uma pessoa fiel, ela passa a ser uma pessoa íntegra. Se ela lo hizo antes da igreja, nada pode condená-la, ela não conhecia a verdade. Mas uma vez que a pessoa conhece a Jesus, e ela conhece a palavra, então ela passa a ser fiel. Ela passa a ser uma pessoa que honra o pacto, que é isso. E isso chamou a atenção de Deus. Porque como Deus poderia escorrer uma pessoa infiel? Deus estava buscando um homem, para que deste homem se enredrara uma nação, e de esta nação vendria seu filho Jesus. Então, ele não podia elegir a qualquer homem. Então, a característica que ele buscava era um homem de palavra, era um homem com caráter, era um homem fiel, porque de aí vendria seu filho Jesus. Amém, gente? Ele mirou isso. Hoje, Deus não cambiou. Deus, ele segue buscando pessoas sinceras, pessoas leais, pessoas verdadeiras, pessoas que querem justiça. Elas de pronto estão metidas no pecado, mas elas não querem viver dessa maneira. Elas querem fazer as coisas corretas. Elas não sabem como, mas elas querem o correto. São essas pessoas que Deus procura, para que através dessas pessoas ele pueda mostrar sua grandeza, ele pueda mostrar sua glória. Amém, gente? Me estão compreendendo? Sim ou não? E aqui, neste passagem de Samuel, capítulo 2, nós encontramos algo muito forte, de um homem que era sumo sacerdote. Ele era sumo sacerdote. Ele tinha 2 filhos. 2 filhos. E esses 2 filhos dele profanavam as coisas sagradas. Os filhos dele eram iníquos, porque eles roubavam as ofrendas que o povo dava, que o povo traía na igreja, no templo, no caso, no tabernáculo. Eles tocavam naquelas ofrendas. Eles chegaram a acostar-se com as mulheres que serviam no tabernáculo. Ou seja, tamanho mau caráter que aqueles muchachos tinham. Mas o pior não era só o que eles tinham essa mala conduta, era que seu padre, que era o sumo sacerdote, que era supostamente um homem santo, ele permitira que seus filhos cometessem essas coisas e assim a vista gorda, porque eram seus filhos. Então ele derrava, ele permitia, ele não tomou providências.
E aqueles muchachos se vestiam como sacerdotes. Eram supostamente homens de Deus. Como nós outros vemos hoje. Quantos que estão por aí vestidos de pastores, de padres, curas, sacerdotes, ou bispos, enfim, que se vestem como se fossem homens de Deus, mas são iníquos. Iníquos, porque estão fazendo aí coisas que só o Deus sabe, que dá vergonha está de pronunciar, de ver um tipo de amado pastor ou apóstolo que toquem nas ninhas, um tipo que é chamado padre, cura, sacerdote e abusa dos ninhos, um tipo que é chamado de pastor e adultera. Ou seja, é vergonhoso esse tipo de coisas, mas isso já existia. Isso já existia. E esse homem, esse sumo sacerdote, ele não tomava providências. A Bíblia disse que os filhos de Eli eram homens indignos, que não conheciam ao Senhor. O pecado de los jóvenes era muito grande delante do Senhor, porque os homens, está aí na pantalla? O verso 17, Romeo. Porque os homens menospreciavam a ofrenda do Senhor. Ou seja, eles tratavam a ofrenda do Senhor de qualquer maneira. Eles roubavam aquela ofrenda, eles tocavam naquela ofrenda para seu benefício. E isso para Deus é algo abominável. Deus não aceita. Porque para Deus, a ofrenda é algo santo, santíssimo. É tão santo, que Jesus dijo que se quando eu trago minha ofrenda ao altar, e eu aí me acuerdo que uma pessoa tem algo contra mim, então eu tenho que derrar minha ofrenda delante do altar. Primeiro eu tenho que reconciliar-me com a pessoa, para depois oferecer minha ofrenda. Tão santa é a ofrenda aos olhos de Deus. Ele não aceita a ofrenda de uma pessoa que trai rancores, ressentimentos, ódios, vingança. Deus não aceita a ofrenda de ella. Aunque ela pode colocar em altar $1 milhão, para Deus não vale nada. Porque para Deus a ofrenda é uma coisa santa. Ele vê com esses olhos. É sagrado para Deus e não se toca. Amém, gente? Por isso, quando você dê sua ofrenda na igreja, todo isso, os dias, não se preocupe. Se você vem naquele pensamento, que será que eles usassem com minha ofrenda? Será que o bispo, sei lá? Não se preocupe com isso, não. Porque quem haga isso, vai pagar. Porque com Deus não se ruega. Amém, gente? És maldito. Quem toca em uma ofrenda do Senhor é maldito. Porque Deus não aceita. Deus não aceita esse tipo de irreverência. Deus não aceita que as pessoas tratem coisas sagradas com desrespeito. As coisas de Deus são santas. E é assim que Deus las vê. Amém, gente? E aí, verso número 27, disse assim, disse assim: então, um homem de Deus vino a Eli e lhe dijo: assim disse o Senhor, não me revelé certamente a la casa de tu padre, quando eles estavam em Egipto, escravos de la casa del faraó? Não los escorri de entre todas as tribos de Israel, para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para queimar incienso, para levar um enfode delante de mim? Não di a la casa de tu padre todas as ofrendas encendidas de los hijos de Israel? Por
que pisoteais quê? Me sacrifício e me ofrenda, que é ordenado em mi morada. E, leia por favor, e honras a tus hijos que mais que a mim, engordando-os com lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Portanto, o Senhor, Deus de Israel, declara: ciertamente eu havia dicho que tu casa e a casa de tu padre andariam delante de mim para sempre. Pero agora o Senhor declara: lejos esté esto de mim, porque eu honraré a quem? A los que me honram, e los que me menospreciam serão que? Tênis um pouco. Vê o que Deus digo para esse homem, que ele honrava mais a seus filhos que a Deus. Não há problema que você honre a seus filhos. Não há problema que você ame a seus filhos. Não há problema que você queira dar o melhor a seus filhos. Não há nenhum problema, não há nenhum pecado nisso. O problema é quando você coloca a esses filhos por em cima de Deus. Você honra mais a seus filhos que a Deus. Você honra mais a seu marido que a Deus. Honra mais a sua esposa que a Deus. Honra mais a sua família que a Deus. Honra mais ao trabalho que a Deus. Honra mais a amistade que a Deus. Aí está o problema. Porque a pessoa está colocando outra coisa ou outra pessoa por em cima de Deus. E quando a pessoa faz isso, ela está desonrando a Deus. E quando uno desonra a Deus, uno também será desonrado, porque está despreciando ao Senhor. Nada nem nadie pode ocupar o lugar que lhe pertence a Jesus. E quando és que eu honro mais a uma persona ou alguma coisa mais que a Deus, quando isso acontece, é quando essa coisa ou essa persona me hace desobedecer a Deus, me hace separar-me de Deus. Aí você está honrando mais a essa persona. Por exemplo, se você está aqui e aí sua família disse assim: fulano, você tem que elegir ou nós outros ou tu Jesus, ou tu igreja. Aí você vai ter que decidir. O que você vai ser? Eu vou, minha família ou Jesus, a igreja? E a hora? Se eu honro mais a eles que a Jesus, então se eu digo, não vou mais para a igreja. Por amor a você, meu marido, por amor a você, minha esposa, não vou mais à igreja. Vou seguir buscando a Deus aqui dentro de minha casa. Listo, você já honrou mais a essa persona que a Deus. Você despreciou a Deus, você vai ser despreciado. Porque você está desobedecendo a Deus por agradar a essa persona. Você vê muitas vezes, hemos visto muitos casos de pessoas que ela se aleja da igreja por causa de los amigos. Porque os amigos quedam falando mal da igreja para Édia, criticando e dizendo coisas, e Édia, para não desagradar a essas amistades, ela prefere apartar-se da igreja. Mas ela disse assim: não, eu não me apartei de Deus, eu só não vou à igreja. Ela colocou aquelas pessoas, honrou mais aquelas pessoas que a Deus. E sabe o que é triste? É que quando ela chegou à igreja destruída, enferma, derrotada, os amigos não estavam para Édia. A família não estava para Édia. Mas depois ela deu mais honras a eles que a Deus. Ela está honrando mais a essas pessoas. Há jovens, por exemplo, que ela está de novia e ela, para não perder a esse novio ou a essa novia, ela faz coisas que ela sabe que estão erradas. Ela sabe que está errada.
Mas ela, para não perder essa persona, ela honra mais a essa persona que a quem? Que a Deus. Ela peca para manter essa relação. Ela está desonrando a Deus. Há pessoas que elas chegaram na igreja em la miséria, sem nada. Na igreja elas começaram a prosperar. E chegou uma hora em que elas disseram: não, eu não posso ir mais à igreja porque tenho muito trabalho. Tenho muito trabalho e Deus sabe que eu estou trabalhando muito, pero vou levar um dízimo mais grande à igreja. Ou seja, como se Deus pudesse ser comprado. Eu não vou à igreja, pero dou meu dízimo, já está. Como se Deus quisesse o dinheiro de Édia. Deus não quer meu dinheiro, Ele quer minha alma, Ele quer minha vida. Amém, gente? Mas quando eu devo de buscar a Deus por causa do trabalho, então se eu estou honrando mais a meu trabalho que a Deus. Se meu trabalho ele me hace desagradar a Deus, então eu estou honrando mais a meu trabalho que a Deus. Se eu trabalho em uma coisa que é desonesta, uma coisa que é ilegal, uma coisa que me hace fraudar as pessoas, uma coisa que me hace fazer coisas que eu sei que não estão corretas, mas eu continuo por causa do dinheiro, para ter dinheiro, eu estou honrando mais o dinheiro que a Deus. Não sei se me estou fazendo entender. Quem me está compreendendo? Alce la mano. Eu estava conversando com o Bispo Edson aqui atrás do altar, e ele me estava comentando um caso de uma senhora da igreja, que era muito firme na igreja. Aquela pessoa assim, que venia, que estava constantemente na igreja. Venia ela e seu filho à igreja. E o filho dessa senhora sofreu um acidente e se morreu. E quando o filho morreu, ela se indignou contra Deus. Ela se indignou contra Deus e ela quedou ressentida contra Deus e abandonou Jesus por causa dele. Por quê? Por quê? Eu entendo que é um dolor que eu não consigo imaginar. O dolor de uma madre perder um filho. Eu sei que aqui há senhoras que perderam seus filhos. Quem aqui perdeu um filho? Eu me imagino o dolor que as senhoras sentiram. É um dolor que é como se lhe quitaram um pedaço. Mas você está aqui. Ou seja, mesmo com o dolor que você sentiu por haver perdido esse filho, você não abandonou Jesus e nem lhe culpou a Jesus por isso. Você honrou mais a Deus e Deus lhe honrará também. Mas quando a pessoa, ela coloca algo ou alguém por em cima de Deus, então ela honra essa pessoa. Se ela, por exemplo, ela tem um coração aferrado ao marido, à pareja, então se essa pessoa lhe abandona, então ela abandona Jesus também, porque ela disse: não, por que Deus derrubou? Por que Deus permitiu? E onde está Deus? E por que Deus não hizo nada? Ou seja, porque ela honrava mais a essa pessoa que a Deus. Deus era segundo lugar. Deus não era primeiro para Édia. Foi o erro deste homem. E por conta desse erro, que ele despreciou a Deus, honrando mais a seus filhos, de uma sola vez, ele perdeu os 2 filhos. Os 2 se moriram. Os 2 se moriram de uma sola vez. Porque ele honrou mais a los hijos que a Deus. E no mesmo dia que os hijos morreram, ele também morreu. Porque ele honrou mais. Então, nós temos que ver e pensar a quem eu honro em primeiro lugar. Quem és primeiro para mim? De verdade. Quem és primeiro? Se hoje você ganhasse 10 milhões de pesos, que primeira coisa você haria? O que primeiro que vem em sua mente é porque é a coisa que você mais honra. Porque se você ganhasse 10 milhões, eu pagaria essa deuda, eu compraria essa casa, eu daria tal coisa. Então, porque essa coisa é mais importante para você.
Mas se você pensa assim, não, o primeiro que eu faria seria separar meu dízimo do Senhor. É porque Deus é o primeiro. Quando hablamos de dízimo não é uma questão de dar 10%, não é financeiro, não é dinheiro. O dízimo é uma honra a Deus. Quando eu dou meu dízimo, eu estou declarando que Ele é primeiro para mim. O primeiro não sou eu. Porque se, por exemplo, eu ganho 1.000 pesos e eu agarro os primeiros 100 pesos e eu gasto com algo para mim e agarro os outros 900 que me sobrou, coloquei no sobre del dízimo e entreguei na igreja, para Deus não vale nada. Mas, o bispo, é mais que o dízimo, mas não se trata de dinheiro. Se trata de Deus ser honrado. É honra a Deus. Por isso que eu separo o dízimo. Eu separo por isso, eu separo primeiro para Ele, antes de eu dar para minha mulher, antes de pagar contas, antes de mim mesmo. Primeiro eu separo o que a Ele lhe corresponde, porque eu estou honrando a Deus. Isso é honrar a Deus, colocar primeiro. Amém, gente? Quando eu me levanto por la manhã, a primeira pessoa com quem eu hablo não é com minha mulher. Quando eu abro meus olhos, a primeira coisa que eu hablo, com quem eu hablo, é com Ele. Acostado, todavia, eu lhe digo a Deus, graças. Já lhe dou graças, porque Ele é primeiro. Eu honro a Ele primeiro. Ele é primeiro. Está compreendendo, sim ou não? Quando eu salgo, vou sair de la casa, antes de sair, primeiro, eu honro a Deus. Ó Senhor, acompanha-me, sê comigo. Estou honrando a Deus. Ele é primeiro. Quando você vai comer, antes de você, por mais hambre que você tenha, não? Que a vez está com hambre de touro, verdade? Antes de comer, primeiro o quê? Graças, Senhor. Graças por lo que me das e ajuda aqueles que nada têm. O que é isso? Honrar a Deus. Estou honrando a Deus. É isso que Deus espera de nós outros. Ele busca pessoas assim. Pessoas que entendam que Ele tem que ser primeiro. Primeiro que eu, primeiro que minha família, que minha esposa, que meus filhos. Eu posso honrar a minha família, devo honrar a minha família, devo ser o melhor por minha família, mas primeiro eu devo ser-lo por Deus. Deus é primeiro. Amém, gente? Próximo domingo, vamos ter eleição. Temos que ir a votar, mas primeiro, o que é primeiro? Primeiro eu tenho que honrar a Deus. Então, se primeiro eu venho aqui e antes de dar meu voto por um candidato, eu entrego meu voto a Deus. O que é isso? Honrando a Deus. Estou colocando Ele como primeiro. Disso se trata. Então, quando Deus elegeu a Abraão, Deus elegeu Abraão porque Deus viu que Abraão era um homem fiel a uma mulher estéril em uma época sem lei. Então, Deus mirou que ele honrava a sua esposa e ele não conhecia a Deus. Então, se Deus sabia, se ele é leal à sua esposa, se ele é fiel a Édia, se ele honra a Édia, se ele me conhece, ele me vai honrar também. Ele me vai ser fiel também. Ele me vai ser leal também. Por isso que Deus elegeu Abraão. Amém, gente? Então, não honre a nadie mais que a ele. Ele errou desse sumo sacerdote. Por quê? Porque honras a tus filhos mais que a mim. Por quê? Por que tu honras mais a eles que a mim? E Deus termina: lejos este de mim. Lejos este de mim, porque eu honraré a los que me honram. E los que me menospreciam serão tenidos em pouco. Amém?
Compreenderam, sim ou não? Honre a Deus. Coloca-lo a Ele por primeiro em sua vida. Você vai ver como você será honrado por Deus também. Em todas as coisas. Repito, não é só para dar o dízimo, não. É para dar primeiro para Ele, todo o que eu hago, primeiro para Deus. Ele está em primeiro lugar. Honro a Ele primeiro. Se eu lhe honro, eu serei. Para terminar, vou contar uma história para você. Quando eu era membro da igreja, não era nem obreiro, todavia. Eu já havia tenido um encontro com Jesus e eu já havia compreendido sobre isso, sobre honrar a Deus. E aí eu me acordo que uma ocasião, eu me levantei por la manhã, um domingo à manhã, me banhei e me arreglei para ir à igreja, que eu participava do culto às 7 da manhã. Era o principal culto naquele entonces, 7 da manhã. Então me levantei temprano, me arreglei, e quando estou por sair, meu papá me chama, ele estava no quarto. E ele me disse assim: Franklin, por favor, vá ao negócio hoje com tu madre, porque, mira-me, eu estou enfermo, e meu papá sofria com uma enfermidade chamada gota. Já escutou falar? É uma enfermidade que dá nas articulações, e no caso dele, ele dava no pé. Se ele inchava o pé parecia um globo. E é muito dolor, segundo quem padeça. Então, se ele me pediu, mira, estou assim, vá com tu mamar o negócio hoje, para atender o negócio, porque eu não posso ir hoje. E eu lhe disse assim: papá, com muito gosto eu vou. Primeiro eu vou à igreja, participo do culto, terminando o culto, vengo correndo e atendo o negócio com mamá. Porque domingo, normalmente, eu me quedava todo o dia na igreja. Aí ele me disse: não, pero que crê, por la manhã temos muito movimento, é muita gente, e tu, mamá, não vai poder fazer todo. E papá, com gosto, papá, eu vou à igreja e depois eu vengo. Antes das 9 da manhã eu estou no negócio, te lo prometo. E aí ele já sabe, não? Maldigo hasta a minha 50ª generação. Mas, está bem. E eu me vim à igreja. Me vim, participei da reunião de adoração, buscamos e tal. Quando o pastor terminou, eu volei para o negócio. E quando eu chego ao negócio, que crê? Está meu papá já trabalhando. Aí, eu ouvi ele dizer: que te passou, papá? Ele disse: não sei, quando tu te fuiste, o dolor se me calmou, o pé se me desinchou e eu vine. Honraré a quienes? A los que me honram. Ou seja, Deus me honrou, porque eu primeiro lhe honrei a Ele. E mira que era um caso de enfermidade. Eu poderia haver dito: bueno, Deus sabe. Mas eu digo: não, primeiro é Deus. Honrei a Deus. E você vê, quando eu me di a espalda a um que ele me maldiu. Mas pobre, não maldigo com mala intenção. Foi aquele momento de coragem. Mas quando eu me di a espalda e me fui, Jesus lo curou. Porque eu honrarei a los que me honram. Ou seja, quando você honra a Deus, então se Deus lhe vai honrar. Você vai ser curado, você vai ser prosperado, as portas se vão abrir, as coisas vão sair bem, porque você está honrando a Deus. Deus lhe honrará também. Quem quer a partir de hoje honrar a Deus? Ponga-se de pé, você que queira. Coloca a mão em seu coração. Cierra os olhos. Quantas vezes, mi Senhor, te entregué lo que sobró, con un corazón cansado yo te adoré. Com minha vida ocupada, com minha vida ocupada, e minhas coisas programadas, e com minhas prioridades me apartei, e com minhas prioridades me apartei, com a vida agitada,
con la vida agitada. Puede hasta pasar Puede hasta pasar de la família que tanto amamos olvidar. de la familia que tanto amamos olvidar. Meditando em tus planos, Meditando en tus planes, que me recordé los años que me recordé los años, que el hombre te adoraba que el hombre te adoraba solo por placer, solo por placer de adorarte. de adorarte. Quero volver para tus braços, y vivir todo de nuevo. priorizar tu voluntad. No ignoraré nuestra comunión. No ignoraré nuestra comunión. Nada justifica una vida Eu não así. puedo ser feliz Yo no puedo ser feliz se o Senhor não está em mim. si el Señor no está en mí. Vem, Senhor, Ven, Señor, assumir asumir o primeiro lugar. el primer lugar. E minha prioridade é Y mi prioridad es a ti buscar sobre todo lo que há. sobre todo lo que hay. Diga-lhe, vem, Senhor, Ven, Señor, assumir o primeiro lugar. el primer lugar. E minha prioridade é Y mi prioridad es a ti buscar sobre todo lo que hay. Senhor nuestro Deus, Senhor nuestro Deus, eu sei que tus ojos passam por toda a terra e o Senhor está procurando, buscando pessoas com esse tipo de caráter, pessoas de palavra, pessoas fieles, leales, pessoas que honram, porque o Senhor quer ser honrado. E essas pessoas que se colocaram de pé nesta manhã, Senhor, elas querem honrar ao Senhor. Quizás coisas ou pessoas estavam sendo más honradas. Talvez, ó Deus, por alguma situação, ela já se desanimou da fé, e a hora ela se deu conta. Por quê? Porque ela estava valorando mais essa persona, essa coisa, que ao Senhor. Mas hoje, Senhor, ela já aprendeu que se honramos alguma coisa ou a alguém mais que a ti, ao final terminamos perdendo essa coisa ou essa persona. Hoje muitos aqui podem pensar e dizer: caramba, a hora de eu entendo porque perdi meu marido, porque eu honrei mais a ele que a Deus, honrei mais a minha pareja que a Deus, mais a minha esposa que a Deus, honrei mais a meu trabalho que a Deus, minha empresa mais que a Deus, e acabei perdendo-lo. Mas eu sei, Jesus, que tu trajiste essa pessoa nesta manhã para mostrar-lhe o caminho de regresso, o caminho para volver-se ao Senhor, é honrar-te, como tu hablaste através do profeta Jeremias, Malaquias, quando tu dijiste: volveos a mim, e eu me volverei a vosotros. E é isso que essa persona hace agora, ela se vuelve a ti, Jesus, e decide honrar ao Senhor
por em cima de todo e de todos. Quer dizer, o primeiro grande mandamento: amarás ao Senhor tu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. Aleluia. Hable com Deus agora, meu amigo, minha amiga. Diga-lhe a Ele: Senhor, eu decido hoje honrar ao Senhor, mais que todo e mais que todos, mais que qualquer coisa desta vida. Eu decido honrar ao Senhor. Hable com Ele aí agora. Coloque-lo em primeiro lugar em sua vida, como Ele primeiro em todas as coisas, ante todo e ante todos. Hable com Ele aí agora, meu amigo, minha amiga. Isso, hable com Ele. E se você decide hoje honrar-lhe a Ele com sua vida, então se entregue sua vida a Deus agora. Se você decide que você quer que sua vida seja para honrá-lo, então se você vai fazer isso, levanta aí em seu lugar suas mãos e entrega-lhe a Ele sua alma, entrega-lhe a Ele sua vida, e diga-lhe a Ele: Senhor, a partir de agora, de hoje, eu lhe dou minha palavra, porque minha vida será para honrar ao Senhor. Hable para Ele. Isso, haga esse pacto com Ele aí agora. Isso, haga esse pacto com Ele. E pida-lhe perdão por todas as vezes que você o desonrou, por todas as vezes que você colocou algo ou alguém por em cima de Ele. Isso, hable com Ele. Ó Espírito Santo, receba essa pessoa na hora que decide que a partir de hoje ela empenha sua palavra, ó Deus, de que tu serás honrado por ela em todos os lugares, ante todas as pessoas, ante todos, o Senhor será honrado por ela. Hable com Ele, entrega-lhe a Ele sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já não quero vanidade, acabar así mis años, haber aprovechado el mundo y poco te probé. Quiero perfumar los cielos con mi adoración. Quiero revelar en mis palabras tu sabor, construir en mi casa un lugar para los dos. Cosas que yo necesito quedan para atrás. Solo te quero adorar, Solo te quiero adorar, por inteiro adorar. por entero adorar. Não vou a entregar-te mais. No voy a entregarte El más. tiempo que sobrou, El tiempo que sobró. aqui estou. Aquí estoy. Quero volver Quiero volver para tus braços, para tus brazos y vivir todo de nuevo. priorizar tu voluntad. Tu voluntad. Não ignoraré nuestra comunhão. No ignoraré nuestra comunión. Nada justifica una vida Eu não así. puedo ser feliz Yo no puedo ser feliz se o Senhor não está em mim. si el Señor no está en mí. Chama-lo, vem, Senhor. Ven, Señor, Assumir a asumir o primeiro lugar. el primer lugar. E minha prioridade é Y mi prioridad es a ti buscar a ti buscar sobre todo o que há. sobre todo lo que hay. Vem, Senhor. Ven, Señor, a asumir
y mi prioridad a ti buscar, a ti buscar sobre todo lo que hay, sobre todo lo que hay. Diga que assim seja. Amém. E graças a Deus.